Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo que toda injustiça está sendo visitada pelo Senhor nosso Deus. Ele é o juiz de toda a terra, e profetizamos justiça em nossas portas. Aquilo que foi roubado de nós, aquilo que foi desviado do nosso caminho ou está em atraso, nós oramos para que venha para o nosso caminho e que venha para a nossa vida. E aonde houver uma resistência maligna, espiritual, nós damos uma ordem: retire-se agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Oramos também declarando saúde sobre o corpo físico dessa pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés, e dizemos a todo tumor, a todo câncer, a toda alergia, a toda dor nas juntas, a toda fibromialgia, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Também oro repreendendo toda enfermidade emocional, toda depressão, toda insegurança, tristeza, angústia, dores na alma. Que a paz de Jesus Cristo inunde o teu coração, que a alegria do Senhor te fortaleça, que a unção de Deus, a unção fortalecedora, venha sobre a tua vida. E todo aquele, meu Pai, que está caído, todo aquele que tem sido perseguido, tem sido invejado, tem sido rejeitado, que o Senhor possa fortalecer essa pessoa e dar vitória para ela. Eu quero declarar que existe um grande plano de Deus na vida dela. Existe algo extraordinário que Deus colocou na vida dela, é por isso que ela enfrenta esses levantes. Mas maior é aquele que está na vida dela do que aquilo que está lutando contra ela. Senhor, Tu és a rocha do nosso sustento. Estamos firmes em Ti, Jesus, e não retrocederemos. Cancelamos palavras malditas, cancelamos tudo aquilo que vem para tentar nos desanimar, tudo aquilo que vem para tentar colocar dúvidas. Estamos guardados pelo Senhor. Nossa mente está totalmente rendida a Cristo Jesus. Nosso Deus, Tu és aquele que está à nossa frente, Tu és o nosso escudo e fortaleza. Declaramos que não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco, Tua vara e Teu cajado nos consolam. Graças Te damos, Senhor. Graças Te damos, Espírito Santo. Que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa direcionar todas as coisas para a honra e glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Estamos em oração. Escreva aqui nos comentários, escreva: estou firme. Libere essa palavra profética sobre o seu caminho. Libere essa palavra, diga: estou firme. Mantenha-se firme no propósito de Deus. O inimigo muitas vezes, ele quer impedir com que você ore. Ele quer impedir com que você esteja firme na presença de Deus. Eu entendo que hoje pela manhã, o que eu enfrentei foi uma batalha espiritual. Você viu a minha oração só às 7h30. Eu consegui tornar ela pública para que todos vissem. Tive problemas com a internet, isso que eu acordei às 4 e pouco da manhã aqui nos Estados Unidos, mas eu entendo que nós estamos num propósito e o objetivo do inimigo é muitas vezes impedir com que a gente se posicione em oração, com que permaneçamos buscando a Deus e liberando palavras, porque nas nossas orações aqui, nós estamos liberando muitas palavras sobre o nosso futuro, estamos liberando palavras sobre a nossa casa, e o inimigo quer de alguma maneira atrapalhar. É por isso que nós precisamos estar revestidos em Deus. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Estamos aqui em resistência. Amém? Estamos aqui resistindo e o mal não prevalecerá. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Se o inimigo se levantou
para resistir às tuas orações, para resistir ao teu propósito, é porque Deus está fazendo algo muito grande na sua vida e você contemplará a glória de Deus, a justiça de Deus manifesta no teu caminho. Eu creio nisso e libero essa palavra profética sobre a tua vida. Nós veremos a manifestação da justiça de Deus em nosso caminho e nada impedirá isso. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero começar aqui hoje glorificando o nome de Jesus. Um testemunho que nós recebemos da Isabel e ela escreveu assim: a paz, profeta, eu quero contar o meu testemunho. Minha madrinha estava com um tumor no ouvido e precisaria fazer uma cirurgia para retirá-lo. Coloquei o nome dela nas orações da manhã e da noite e ela aguardava a liberação da cirurgia. Foi então chamada para realizar novos exames pré-operatórios. Não havia mais nenhum sinal do tumor. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, ela está curada. Só tenho a agradecer ao Senhor pelas orações e por ser uma bênção nas mãos de Deus. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e a sua família. Glória a Deus. E se tem mais alguém aí que está enfermo ou que está enfrentando um câncer, eu quero liberar uma palavra profética. Estou cheio de fé, eu estou crendo. Deus é Deus de milagres e eu quero liberar uma palavra profética. A cura será total, porque Jesus Cristo pode. A nossa fé não está apoiada nos homens, a nossa fé não está apoiada em coisas, a nossa fé está apoiada naquele que vive, naquele que venceu a morte, naquele que disse: em meu nome vocês curarão os doentes. Seja curada em nome de Jesus, que toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo. Se você crê, declare: eu creio. Amém? Eu creio em milagres e estou liberando essas palavras proféticas porque acredito no que Deus está fazendo. E um detalhe, justamente hoje que eu preparei uma mensagem, preparei até ontem essa mensagem, enquanto minha esposa ia no mercado, eu fiquei dentro do carro preparando essa mensagem para trazer para vocês, onde estou falando sobre o silêncio de Deus. Existe uma voz por trás do silêncio. Sabe, eu não sei se você me conhece, quem está agora há pouco aqui na oração, mas eu acredito muito que Deus fala. Eu estou sempre ligado, sabe, no Espírito, para entender o que Deus está querendo falar com certas coisas, com certas circunstâncias que acontecem na nossa vida. E isso não é por acaso, sabe? O problema que eu tive pela manhã na oração, e eu tive uma preparação, me preparei para trazer essa palavra, uma palavra que Deus me deu. Deus falou comigo para ministrar para você sobre a voz por trás do silêncio. Talvez haja pessoas que estão aí me ouvindo e que estão, sabe, talvez se questionando: por que Deus não fala comigo? Por que Deus está em silêncio? Bem, eu ministrei a primeira parte dessa palavra e agora eu quero ministrar a segunda parte dessa palavra, que está lá em Lucas capítulo 1, verso 39, que diz assim: e naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar minha mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Olha só, quando Maria se encontrou com Isabel, a criança que estava no ventre de Isabel, ela se mexeu e ela foi cheia do Espírito Santo. A presença de Deus caiu sobre ela. A presença de Deus veio sobre ela. Muitas vezes Deus está em silêncio na nossa vida, porque Ele está conectando coisas por fora da nossa vida que nós nem imaginamos. Isabel engravidou, ela soube que houve uma manifestação de Deus através da vida do marido dela, Zacarias, mas desde o dia que ela engravidou até esse exato momento que a criança já estava grande, ela não tinha ouvido mais nada de Deus. Mas a partir do momento que Maria a saudou, então a Bíblia diz que ela foi cheia do Espírito Santo, a criança se moveu. Às vezes, Deus está em silêncio na nossa vida porque Ele está trabalhando em certas coisas. Ou seja, João Batista estava para vir e Jesus
estava para vir também. Ou seja, Deus estava trabalhando tanto numa coisa quanto estava trabalhando em outra. Eu quero que você entenda isso. Então, o silêncio significa que Deus está trabalhando em outros fatores necessários para você fazer a vontade dele. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando em certas coisas que nós nem imaginamos. É por isso que ele está em silêncio, porque ele está trabalhando em algo. Deus está trabalhando em algo. Deus estava, por um lado, estava trazendo João Batista, mas também estava trazendo Jesus. Ou seja, tem coisas que Deus está em silêncio na nossa vida, porque Ele está trazendo certas coisas para o nosso caminho. Então, esse silêncio de Deus pode representar isso. Pode representar que Deus está trabalhando em algo, um fator externo, algo que você desconhece. Deus fica em silêncio em alguns momentos porque Ele também está trabalhando em pessoas que fazem parte do nosso destino. Então, até para essas pessoas encontrarem você, Deus está trabalhando na vida delas, para que quando elas chegarem no seu caminho, quando elas chegarem no seu destino, possa ser uma bênção para você e possa ser uma bênção também na vida delas. Ou seja, Deus não está trabalhando só em mim, Deus está trabalhando em todas as pessoas que farão parte do meu destino amanhã. Então, hoje, é por isso que você tem que ser o tipo de pessoa que entende o valor das conexões, o valor das pessoas que Deus está colocando no seu caminho. Se você chegou hoje aqui nessa oração, você não chegou por acaso. De repente eu vou lhe ajudar em uma parte da sua caminhada. De repente Deus me colocou aqui não só para interceder pela sua vida, mas para você compreender o profético, para você andar no profético. Eu tenho falado para as pessoas, milhares de pessoas já cruzaram nas minhas escolas de profeta. E elas foram tocadas por Deus, foram transformadas. Muitas delas caminham até hoje comigo, outras caminharam apenas uma parte do percurso comigo. Mas em todas as coisas, aquilo foi providencial na vida delas, abriu os olhos delas, veio uma palavra profética que mudou a sua história, que mudou a sua vida para sempre. Então, eu entendo que Deus, quando conecta pessoas no nosso destino, Ele tem um propósito na nossa vida e na vida da outra pessoa. Então, o silêncio de Deus pode representar isso. Ele está trabalhando em algo, Ele está trabalhando nas pessoas certas. É por isso que você precisa permanecer ouvindo a Deus. Imagine Boaz pensativo, porque não havia casado. Enquanto isso, nos bastidores, Deus estava fazendo algo na vida de Ruth e Noemi. Você lembra de Boaz e de Ruth? Que Ruth se apaixonou por Boaz, ela foi trabalhar nos campos dele, ela era uma viúva e houve, uma série de contratempos na vida de Ruth. E tanto ela quanto Noemi foram abençoadas por meio de Boaz. Boaz poderia ter pensado, quando que eu vou casar? Eu sou um homem que já estou com uma certa idade, mas não encontro uma boa esposa. E Deus preparando uma Ruth, Deus preparando uma mulher de Deus para a vida dele, uma mulher de honra, uma mulher que respeitava a Deus, que respeitava a sua sogra, uma pessoa que era leal. Ou seja, Deus estava preparando algo. Eu quero dizer para você que está aí me ouvindo que há coisas na nossa vida que às vezes a gente não sabe o porquê que a gente está aguardando tanto tempo. Talvez você que está buscando, um marido, que está esperando uma resposta na tua vida sentimental, está aqui a resposta para você. Deus está preparando a outra pessoa, ela não está pronta ainda. Ou você não está pronto. Mas de qualquer forma, Deus está trabalhando em você e Deus está trabalhando também na tua bênção. Então confie no plano de Deus. Esse silêncio de Deus pode representar isso também na sua vida. E se você está alinhado aos propósitos de Deus, se você está andando na palavra, então Deus está trabalhando no externo. Deus está trabalhando naquela pessoa que ainda não está preparada para te encontrar. Há pessoas que mesmo que você queira se atravessar para encontrar elas, você não vai encontrar. Por quê? Porque você colocou a sua vida debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Ele está no controle de todas as coisas na tua vida. Então entenda, toda vez que você não estiver entendendo o silêncio de Deus, agradeça, porque Deus está preparando algo para você. Ele está preparando uma mesa. A Bíblia diz, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Ele está preparando. A justiça não chegou ainda? Calma. Ele está preparando a mesa. Ele está preparando a mesa. O milagre não chegou?
Não te preocupa, Ele está consertando as coisas para depois apresentar você para aquela porta do seu destino. Então confie no plano de Deus. É por isso que eu digo, existe uma voz por trás do silêncio. Existe uma voz por trás do silêncio. Nós devemos compreender o que Deus está querendo falar conosco. Se eu estou alinhado com Ele, então eu só tenho que aguardar. Eu só tenho que continuar caminhando, porque é a última instrução que ainda vale para a minha vida. E eu sei que Deus está trabalhando em coisas externas para o meu propósito, para que todas as coisas cooperem para o meu bem. Então, para de dizer, e aqui está o segredo, por que muitas pessoas não são abençoadas? Porque elas não aguardam. Elas não estão alinhadas com Deus. Às vezes elas estão até alinhadas, mas se precipitam largando tudo, se precipitam desistindo, se precipitam entrando, numa terra de amargura, de reclamação. Elas deixam com que o coração delas seja contaminado com dúvidas. Você tem que se manter em Deus. É por isso que você tem que ser um especialista no que Deus está dizendo, inclusive no silêncio de Deus. Amém? A terceira parte dessa mensagem eu vou trazer amanhã de manhã, na oração da manhã. Eu convido você a estar com a gente na oração da manhã. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. E eu tenho um recado muito importante para você. Amém? Você que mora aqui nos Estados Unidos, amanhã começa a nossa escola de profetas aqui. Será um tempo profético, certo? Teremos 2 ministrações e mais uma ministração depois, que é uma ministração profética no final. Eu creio que vai ser algo incrível, vai ser algo que Deus está preparando. Você sabe que Deus me deu uma graça para ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Pessoas que cruzaram nas nossas escolas de profeta tiveram suas vidas mudadas para sempre. Nós tivemos muitos testemunhos ao longo dos anos de pessoas que aprenderam a ouvir a voz de Deus, porque não se trata de você participar de uma palestra. Não é uma palestra. Você vai receber informações, você vai ter conhecimento, vai ter acesso ao conhecimento, mas você vai ter acesso também a uma unção profética. Uma unção que vai tocar a tua vida, uma unção que pode, abrir os seus olhos para muitas coisas, uma palavra profética que você receba, pode mudar a tua história, pode mudar a tua vida. Por isso, se você é dos Estados Unidos, ainda dá tempo de você vir. Entre em contato com a minha equipe, vai lá no meu site www.vinicius7.com.br e entre em contato com o meu pessoal, certo? E domingo, agora restam poucas vagas. Agora restam cerca de menos de 100 vagas para participar do culto público. É gratuito, mas tem que dar um nome, certo? Então se organize para estar conosco. Inclusive se você é de alguma cidade próxima aqui de Orlando, vem estar com a gente. Deus me tocou de fazer esse culto ao vivo, certo? Presencial e ao vivo. Eu vou transmitir também através do meu canal e vai ser uma grande bênção. Eu convido você a estar com a gente. Amém? Eu convido você a estar com a gente. Nesse domingo, às 8h30 da manhã, aqui em Orlando, na Flórida, nós vamos ter um culto e vai ser algo tremendo. Eu espero você, certo? Se Deus tocar o seu coração de vir nesse culto profético, é porque Ele tem algo especial para a sua vida. Quer reservar o teu lugar da tua família? Então entre em contato com a minha equipe. O WhatsApp está lá dentro do meu... Salmos 91, quero pedir a você que você me ajude a compartilhar essa live com 7 pessoas. Eu gostaria de fazer um pedido, eu sei que eu sempre estou pedindo aqui para você compartilhar, mas tem um sininho aqui, você pode clicar no sininho e ativar todas as notificações. Compartilhe essa live. Eu gostaria muito que você compartilhasse com 7 pessoas essa live, inclusive se você tem amigos aqui nos Estados Unidos, manda para eles essa live, até para que eles estejam com a gente. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás
e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, coloca aqui a tua necessidade. Nós vamos levantar um grande clamor agora. Eu creio no poder de Deus. Eu creio no que Deus pode fazer. Amém? E para Ele não há impossíveis. Inclusive, eu quero nessa oração fazer uma oração especial pelos filhos. Amém? Eu quero fazer uma oração especial pelos filhos. Por isso eu quero pedir a toda mãe que está aqui, compartilhe essa oração com seus filhos, para que eles recebam essa oração. Amém? Eu sinto no meu coração, Deus tem falado muito comigo para orar pelos filhos. Então, vamos colocar diante de Deus nossos filhos, vamos apresentar diante de Deus, compartilhe essa oração em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu peço justiça ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, em favor dos filhos. Todo filho, meu Deus, que tem enfrentado desafios, que tem sido injustiçado, que pode ter sido injustiçado até mesmo pela família, ou pode ter sido injustiçado até mesmo no começo de um novo trabalho, de um novo lugar que está. Senhor, essa pessoa que tem enfrentado rejeições, perseguições, eu oro para que a justiça do Senhor venha sobre a vida dele, sobre a vida dela. Nós oramos, Pai, pela vida dos filhos que talvez estejam na faculdade, estejam num outro país, numa outra cidade. Eu oro para que a Tua mão seja sobre os filhos e eu peço justiça sobre os filhos, em favor dos filhos, filhos e filhas do Senhor. Essa pessoa, meu Deus, que sofreu com abandono, sofreu com o divórcio, essa pessoa que foi injustiçada por alguém próximo dele, Senhor, essa pessoa que descobriu mentiras, descobriu um plano contra a vida dele, porque é isso que o Senhor tem colocado no meu coração aqui para orar nesse momento. Eu oro para que o coração deste jovem, desta jovem, possa perdoar e entregar para Deus, para que Deus faça justiça. Deus faça justiça nessa situação. Eu oro agora para que a justiça de Deus se manifeste e essa pessoa tenha vitória total e completa. Oramos também, Senhor, por aquilo que o Senhor está preparando para nós. Cremos, ó Deus, que o Senhor está preparando boas oportunidades, que o Senhor está preparando as pessoas certas no nosso caminho, o Senhor está preparando para o nosso caminho as provisões que precisamos também, as conexões poderosas que precisamos e todas as ferramentas que também precisamos. E pedimos a Tua bênção. Da mesma maneira, Senhor, que Boaz, ele foi preparado para receber aquilo que o Senhor tinha para a vida dele e o Senhor preparou também ele para Ruth, que o Senhor possa também preparar a pessoa certa para este homem, a pessoa certa para essa mulher, a pessoa certa para os filhos, no nome de Jesus Cristo. Nós pedimos, Pai, coloca as pessoas que fazem parte do nosso destino no nosso caminho, no nome de Jesus Cristo. Também oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo agora. Eu oro para que o poder de Deus toque no corpo físico dessa pessoa. Eu oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, todo mal renda-se a Jesus Cristo, toda inveja, toda obra de maldade invocada contra essa pessoa, toda obra de contrariedade contra essa pessoa, contra o casamento dela, contra o trabalho dela, contra a vida profissional, contra o avanço dela. Eu oro agora para que essa pessoa seja livre, para que ela seja liberta, para que o poder de Deus a toque agora. Toque-os, Jesus, com o Teu poder, toque-os com a Tua graça e com o Teu favor, Senhor. O Senhor me moveu diferente nessa oração e eu creio, Senhor, que pessoas estão agora
estão descansando no Senhor, porque sabem que o Senhor está preparando coisas grandes no seu caminho, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo e que a presença de Deus entre aí na sua casa, a presença de Deus entre aí no seu carro, no seu trabalho, aonde você estiver. Toque-os com o teu poder, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Você recebe essa palavra, essa oração, essa instrução? Eu espero que sim. Você viu o que Deus me moveu para orar aqui no início dessa oração? Eu creio que Deus está fazendo certas coisas. Amém? Por isso eu quero pedir para você compartilhar agora essa oração. Mande aí para o máximo de pessoas que você puder. Você que tem filhos, mande essa oração para eles e que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos 1000 vezes mais paz, saúde, alegria, força, favor, fartura, abundância e também o Senhor nos dando ânimo e força para podermos viver o nosso propósito. Também oramos, Pai, para que o Espírito Santo traga uma atmosfera de paz, uma atmosfera de alegria, de renovo para a nossa casa, para o nosso ambiente. Que esse ambiente seja marcado pela glória de Deus. Que esse ambiente seja um ambiente tocado pelo Espírito Santo de Deus. Nós pedimos a bênção do Senhor. Nós pedimos o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do que é laço. Livra-nos do que é perda. Livra-nos daquilo, Senhor, que pode ser um tropeço na nossa caminhada. E desfaça, Pai, todo plano de morte, todo plano de difamação, de invenção, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária e também obra de maldade contra essa casa e contra essa família. Proteja-os, Pai. E tudo aquilo que estiver em curso indo contra eles, sejam problemas, seja desafios que não vêm do Senhor, seja ações malignas para tentar atrapalhar o crescimento, o aumento, o avanço, nós quebramos agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que cada lar seja visitado pela glória de Deus. Cada lugar seja visitado pela mão poderosa do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com a tua graça e com o teu favor, Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a essa oração da noite, uma oração profética, onde nós estamos, de acordo com Deuteronômio 1:11, profetizando 1000 vezes mais. 1000 vezes mais. Eu creio em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor me deu. E a palavra é: mantenha o conflito fora da sua vida. Eu tenho base para mostrar para você que o conflito está desviando muita bênção da tua casa e do teu destino. Viver em conflito ou ter conflitos dentro de casa, isso está atraindo o mal, abrindo a porta para o mal, para o inimigo e desviando bênçãos de Deus que poderiam ser alcançadas na tua vida. É muito sério o que eu vou falar para você hoje. É muito sério. Essa palavra, antes de eu ministrar para você, essa palavra ministrou em mim, no meu coração. E eu quero começar, eu tenho começado as orações assim, inclusive esses dias uma pessoa me deu uma sugestão, fala do testemunho no final, começa com a palavra, mas eu sinto sempre, sabe, de começar com o testemunho, porque o nome de Jesus Cristo tem que ser glorificado como o primeiro, e eu quero glorificar o nome de Jesus por mais uma bênção recebida. A Rosemary
escreveu para a gente, e ela escreveu assim: graça e paz. No dia 22 de julho eu torci meu pé, que não parava de inchar e doía muito. Cheguei a ir a 3 hospitais, mas não consegui atendimento. Hoje, dia 20, na oração das 18 horas, o Senhor revelou sobre uma mulher que havia torcido o pé e eu tomei posse dessa profecia. Naquele momento eu fui curada. Olha só. Ouvi o mesmo barulho que tinha acontecido no dia da torção e senti o pé voltando ao lugar. Ela ficou quase um mês com o pé assim. Aí ela escreveu: passei a mexer e a pisar normalmente para a honra e glória do Senhor Jesus. Sou grata pela sua vida e pela vida da sua família. Deus é poderoso, que coisa linda! Você pode glorificar o nome de Jesus? Olha só, um pé que voltou para o lugar, deu um estralo. Isso é milagre puro, é Deus fazendo, não é o homem. Isso aqui não é obra de homem, isso aqui é obra de Deus. Isso aqui é para você glorificar. É para você glorificar, é para você bendizer, é para você ser grato a Deus pela fidelidade dEle, pelo favor dEle, pelo amor dEle. Amém? Seja grato a Deus, seja grato a Deus. Ele faz milagres. E eu quero convidar você, nesse domingo, nós vamos começar 7 domingos da profecia. Nós estamos baseados na palavra de Naamã. Naamã recebeu uma profecia que mudou a vida dele. Ele seguiu os caminhos da profecia, porque ele recebeu instruções, seguiu as instruções e foi completamente restaurado por Deus. Eu quero convidar você a trilhar os 7 domingos da profecia. Os 7 domingos da profecia, que vai começar nesse domingo. Vamos ter culto às 9 da manhã, eu vou estar ministrando. E às 18h30 da noite, minha esposa vai estar ministrando e eu vou estar junto com ela. Então, domingo agora, eu vou estar nos 2 domingos. O endereço da igreja, aliás, nos 2 cultos de domingo. Eu convido você a estar junto conosco. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Era bom você se organizar para vir. É uma oportunidade para você estar debaixo de palavras proféticas que vão abençoar e nortear a tua vida. Amém? Bem, deixa eu compartilhar essa palavra. Deuteronômio 32:30 diz assim: como poderia ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000? Se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia diz que com a força de Deus, com a ajuda de Deus, um só homem pode ter vitória sobre 1000 e 2 pessoas podem ter vitória 10 vezes maior sobre 10.000. O que a Bíblia está falando aqui? Ela está falando sobre a concordância e a unidade. Quando há concordância e unidade num lugar, num território, numa igreja, numa família, numa empresa, a prosperidade vem. A vitória acontece. Os inimigos são envergonhados. O diabo não consegue resistir. Ele foge. A ação é quebrada. O mal não consegue avançar contra. Por quê? Porque é muita força, é muita potência em um lugar que se confia em Deus, em um lugar que se tem unidade, em um lugar que se anda no mesmo espírito de fé. Então, entenda uma coisa: um dos maiores desafios que todos nós enfrentamos é nos dar bem com as pessoas, porque todos são diferentes. E se você não vence com as pessoas, você não vence no lado de fora. Eu tenho que vencer no interno para poder vencer no externo. Tem muitos lugares que o ambiente não é um ambiente de amor, não é um ambiente de concordância, não é um ambiente onde está todo mundo indo para o mesmo lado. Ao contrário, estão indo cada um para um lado e querendo ir para frente. Jesus disse que casa dividida não subsiste. Em Marcos capítulo
3, Jesus disse que uma casa dividida não subsiste. Em outras palavras, uma casa cheia de conflitos e divisões, ela é destruída. Ela é destruída. Porque a unidade é um negócio de Deus. E o que é de Deus é abençoado. Então nós temos que cuidar muito que tipo de ambiente está formado dentro da nossa casa. Que tipo de ambiente está formado na nossa vida. Eu quero que você entenda. O espírito de conflito traz tensão na atmosfera. Há estresse, há discórdia. O espírito de conflito é um espírito destrutivo, porque ele destrói pontes, ele destrói relacionamentos, destrói planos de Deus e destrói a prosperidade. Isso é muito sério. O que um espírito de conflito ele está atraindo, ele está abrindo as portas e as janelas para os demônios entrar. Então a tua casa não pode ser uma casa de briga, não pode ser uma casa de desrespeito, não pode ser uma casa bagunçada. Daí você diz, não, mas a gente briga, mas a gente se ama. A gente se desrespeita, mas a gente se ama. Essa casa está dividida. Porque a linguagem, e aí que muita gente não percebe, a linguagem de uma casa traz vida ou traz morte. Você pode me dizer o que você quiser, você pode dizer que você se ama, você pode dizer que na hora da luta você se unem, mas eu não estou falando, sabe, dessas pequenas vitórias. Eu estou falando de instalar na sua vida um ambiente de paz. A vitória está na paz. A vitória está na paz. A Bíblia diz, bem-aventurados os pacificadores. Não está falando aqueles que amam o conflito, aqueles que amam a briga, aqueles que amam a discórdia, aqueles que amam a divisão, aqueles que amam a confusão. Não são bem-aventurados. Bem-aventurados são os pacificadores. Aqueles que tentam resolver as coisas e dizer, não, peraí, essa briga não é de Deus, essas confusões aqui dentro, esses xingamentos, isso não é de Deus. Não tem como Deus abençoar a nossa casa, não tem como Deus abençoar a tua empresa. Você e seu sócio passam brigando, passam discutindo. Você e sua mulher na empresa, vocês não concordam em nada, vocês passam brigando e um discorda do outro e vocês não estão no mesmo caminho. Está aberta a porta para o inimigo. Você não está se dando conta disso? Que é algo espiritual que está agindo aí na sua vida? Então compreenda. As Escrituras dizem para nós não darmos lugar ao inimigo. A pessoa mais madura é aquela que se afasta da discussão. Eu vou repetir. A pessoa mais madura é aquela que se afasta da confusão. É aquela que diz, sabe, eu não estou para briga. Eu não quero me estressar. Eu não quero atrair esse mal para a minha vida. Então não conte comigo. O que um não quer, dois não fazem. Se um não quiser brigar, não vai ter briga. Não vai ter desacerto. Eu fico impressionado como algumas pessoas não conseguem viver sem terem conflitos, sem estarem brigando. Porque para elas é normal isso. E quando não tem brigas, aí elas acham aquilo anormal. Mas você está atraindo coisas através do conflito. A maturidade nos faz sair desses conflitos. Às vezes você tem que deixar a outra pessoa pensar que ela está certa, mesmo quando você sabe que ela está errada.
Por quê? Para você não entrar em guerra e conflito. Então, sabe, você está certo. Eu não sei o que você está dizendo. Eu vou orar, não quero brigar com você. Está nas mãos de Deus, vou ficar quieto. Aí você diz assim, poxa, mas mesmo estando certo, guarde muito bem o que eu vou lhe falar. A pessoa que quer ganhar todas as batalhas, que quer ter sempre a razão de tudo, no velório ela vai estar sozinha. Sabe por quê? Porque na vida não se trata de você ganhar todas as conversas. Não é sempre você mostrar que você é bom e que você tem a razão. Na vida, a paz, a atmosfera agradável, a atmosfera de pacificação, de tranquilidade, de harmonia, ela vale mais do que estar sempre certo. Então entenda, nem sempre estar certo e ganhar a posição será saudável. Você mostrou seu ponto de vista, mas perdeu o emprego. Mostrou o ponto de vista, mostrou que você estava certo, mas a pessoa pegou ódio de você e não quis fazer o negócio. Daí você mostrou que você sabe das coisas, mas ao mesmo tempo você teve perda. Aí você diz assim, você quer dizer então que tem certos momentos que eu tenho que aliviar? Sim. Tem certos momentos que você tem que aliviar. Tem certos momentos que você tem que jogar a toalha e dizer, isso não é para mim, isso é para Deus. Eu achei muito interessante. Nós convidamos um casal de pastores para irem jantar na nossa casa. Eles são novos aqui, então eu e minha esposa decidimos convidá-los para jantar na nossa casa. E ontem, quando estávamos nos despedindo, e eles têm um menininho pequeno, e eu perguntei, e aí, já está gostando de São Paulo agora? E ele disse assim para mim, ainda não, isso é uma obra só para Deus. Ele tem, acho que uns 6, 7 anos de idade, e eu achei aquilo ali interessante. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não quer deixar Deus fazer a obra. Às vezes a gente quer que as coisas mudem assim como se vira uma chave. Não, você tem que concordar comigo, porque se você não concordar comigo, não está certo. Mas e cadê o trabalhar de Deus? Tem coisas que é Deus que tem que trabalhar e você está só batendo de frente. Você não está ganhando nada com isso. Você está batendo de frente com o marido, está batendo de frente com os filhos, está dizendo, não, vocês têm que ir para a igreja, vocês têm que se converter, vocês têm que aceitar Jesus. Você está criando uma atmosfera de rejeição, porque não se aceita Jesus por força, não se enfia Jesus goela abaixo, viu isso que aconteceu com você, é para você aceitar Jesus. Se tem uma coisa que me impressiona no Deus que eu sirvo, é que Ele tem muito amor e muita paciência conosco. E às vezes você vai ser constrangido, não pela grossura da sua voz, e nem pelo tom da sua conversa, mas você vai ser convencido pelo amor e pela maneira tão, eu posso dizer, respeitosa que Deus vem e fala ao teu coração. É por isso que eu digo o Espírito Santo, ele não fala como a gente. O Espírito Santo fala de uma maneira muito paciente, muito amorosa. É como se fosse um toque de seda. Ele fala de uma maneira sábia, que te convence sem gritar, te convence sem forçar.
precisamos do Espírito Santo para nos ensinar a falar com as pessoas. Precisamos do Espírito Santo para atrair uma atmosfera na nossa vida e na nossa casa, uma atmosfera saudável. Nossa casa tem que ser uma casa saudável. Nossos relacionamentos interfamiliares precisam ser saudáveis. Você tem que ser uma pessoa educada, você tem que saber conversar com as pessoas. Você não pode ser uma pessoa, sabe, que quando alguém lhe fere, ou quando alguém é azedo com você, ou quando alguém está sendo desrespeitoso com você, você também vai ser desrespeitoso com essa pessoa. Guarde essa palavra no seu coração, porque é uma palavra profética para a tua vida. Amém? Eu quero agora orar pela sua vida e mais uma vez quero lhe convidar, domingo agora, nós vamos começar um propósito de 7 domingos, 7 domingos da profecia. Naamã recebeu uma profecia que mudou a vida dele. E eu creio que nesses 7 domingos vidas serão mudadas e eu convido você a participar. Use a sua fé no poder da profecia, no poder da palavra profética. A cada domingo eu vou liberar uma palavra profética e vai ser incrível. Eu vou estar ministrando no culto das 9 da manhã, minha esposa no culto das 18h30. E olha só, às 18h30 eu vou estar com ela também, então eu vou estar em 2 cultos no domingo. E vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Você é nosso convidado. O endereço da igreja, Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Vem estar com a gente, ok? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. E quero pedir a você que está entrando aqui, deixa a sua curtida nessa oração. Compartilhe agora com 8 pessoas. E não quebre agora no final de semana esse propósito que nós estamos. Não quebre, permaneça firme nesse propósito. Deus vai te honrar, amém? Quero falar com você também sobre nossos livros, que tem abençoado a vida de muita gente. Esse aqui é o meu lançamento, Café com Jesus. Já estou recebendo muitos testemunhos desse livro. E esse livro vai te abençoar. Nossos devocionais são atemporais. Eu tenho um devocional que eu estou lendo. Eu estou lendo 2, 3 capítulos por dia. Está enriquecendo muito a minha vida. Então eu tenho essa prática também. Eu leio a minha Bíblia e depois eu pego o devocional. Você pode ler 1 capítulo, você pode ler 2, pode ler 3, porque é atemporal. Todos os nossos devocionais são atemporais. Você pode começar eles a qualquer tempo. Amém? Então eu convido você a começar os seus dias na presença de Deus. Você pode pedir o seu Café com Jesus através do meu site www.viniciusiracete.com.br. E mais uma coisa, não compre só para você. Presenteie alguém, presenteie seus funcionários, presenteie seus familiares, presenteie vizinhos amados e queridos que ajudam você, presenteie irmãos em Cristo que ajudaram você no processo. Amém? Então, vá lá e adquira. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus, em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Deixa eu pedir uma coisa para você.
coloque a sua mão esquerda sobre a sua cabeça e diga assim: profetizo 1000 vezes mais de Deus na minha vida. E escreve aqui nos comentários também: profetizo 1000 vezes mais de Deus na minha vida. Amém? Glória ao nome de Jesus. Vamos orar? Doce Espírito Santo, eu glorifico o nome de Jesus por mais esse tempo profético que estamos vivendo aqui. Eu quero liberar a palavra de acordo com Deuteronômio 1:11, e a palavra é 1000 vezes mais sobre a casa dessa pessoa, 1000 vezes mais sobre a empresa, 1000 vezes mais sobre o ministério dela, 1000 vezes mais sobre a família dela, 1000 vezes mais sobre os filhos dela, 1000 vezes mais sobre o casamento dela, 1000 vezes mais sobre a saúde dela, 1000 vezes mais sobre o projeto, sobre o plano e sobre o propósito de Deus na vida dela, 1000 vezes mais sobre o destino na vida dela. No nome de Jesus Cristo, Senhor, derrama da tua graça sobre a vida de cada pessoa que está nessa oração. Eu oro também para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo agora. Toda dor no corpo, toda infecção, inflamação, alergia, câncer, renda-se a Jesus Cristo. Oro para que os conflitos vão embora dessa casa. Eu oro para que os conflitos vão embora dessa empresa. E eu oro para que a paz de Jesus Cristo, a alegria do Espírito Santo, a harmonia que vem do céu entre na vida dessa pessoa. E como está escrito, Senhor, na tua palavra, que 1000 coloquem a correr, coloque a correr 1000 e 2 coloque a correr 10.000. Senhor, multiplica as forças na unidade dessa casa, multiplica as forças na unidade dessa empresa, no nome de Jesus Cristo. E pedimos, Espírito Santo de Deus, libera do teu favor sobre a vida de cada pessoa, leva embora a ansiedade, leva embora a angústia, leva embora as tensões, leva embora a atmosfera ruim, a atmosfera negativa, a atmosfera de conflito. Nós damos ordem a todo espírito de conflito: sai, 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 em nome de Jesus. Toque-os com o teu poder, Jesus. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus Cristo. Amém? E olha só, você que é meu aluno na Academia Quindo Global, vem muita novidade ainda esse ano para você. Nós vamos ter outros que também vão ministrar dentro da academia. Nós vamos ter módulos dentro da academia, que agora nós vamos apurar nos próximos meses. E eu digo para cada aluno meu: aguarde, você vai crescer muito até o fim desse ano. E se você quer ser nosso aluno na Academia Quindo Global, participar dos eventos, ser instruído no profético, eu convido você a se inscrever. Vá lá no meu site e se torne aluno da Academia Quindo Global. Que Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.